Na festa de aniversário da minha filha, meu pai ligou em vídeo e perguntou sorrindo: "Filha, me mostra o que você comprou com os $500 que eu mandei." Então, minha mãe ficou branca como papel. Sou mãe de uma menina de 6 anos, a Julie, e sempre tentei dar o melhor para ela mesmo com nossas condições financeiras apertadas. Meu marido sempre reclamava que o dinheiro estava curto, que precisávamos economizar em tudo, e eu acreditava piamente nele. Cortávamos gastos em tudo, comprávamos roupas em brechós, fazíamos compras no mercado mais barato da cidade, e até mesmo os aniversários da Julie eram celebrações bem simples, com balões da loja de desconto e bolos caseiros. No último aniversário dela, organizei uma festinha pequena em casa mesmo. Tinha alguns balões coloridos que peguei numa promoção, alguns docinhos que fiz com muito amor, e convidei apenas os parentes mais próximos. Meu pai estava servindo na base militar há 2 anos e não conseguia vir para as festividades, mas sempre ligava para parabenizar a neta. Nesse dia não foi diferente. Era por volta das 4 da tarde quando o celular tocou. Era uma videochamada do meu pai, todo sorridente naquele uniforme militar que sempre me deixava orgulhosa. Ele cumprimentou todo mundo, cantou parabéns para a Julie, e então fez uma pergunta que mudou absolutamente tudo na minha vida. Com aquele sorriso carinhoso de avô, ele olhou para a câmera e disse: "E então, minha netinha linda, me mostra o que você comprou com os $500 que o vovô mandou esse mês. Espero que tenha escolhido algo bem legal para você." O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Olhei para a minha mãe e vi ela ficar completamente pálida, como se tivesse visto um fantasma. Meu coração disparou porque eu não fazia a menor ideia do que meu pai estava falando. Que $500? Que dinheiro mensal? Tentei disfarçar na frente da Julie e disse para o meu pai que conversaríamos depois, mas por dentro estava um caos total. Assim que desligamos, corri para questionar minha mãe sobre o que diabos estava acontecendo. Foi então que descobri a primeira parte dessa história devastadora. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, me contou que meu pai vinha mandando $500 todo santo mês há exatos 2 anos para ajudar com os gastos da Julie. Ele depositava religiosamente na conta que eu dividia com meu marido, sempre com uma mensagem carinhosa dizendo que era para garantir que a netinha não passasse necessidade. Façam as contas comigo. $500 por mês durante 24 meses. Isso dava mais de $12.000 que simplesmente sumiram da minha vida sem eu saber que existiam. Enquanto eu me desdobrava para comprar um presente de aniversário decente para minha filha, enquanto ela usava roupas de segunda mão, e eu me sentia culpada por não conseguir proporcionar mais coisas legais para ela. Tinha mais de $10.000 que deveriam ter sido usados exatamente para isso. A sensação foi de um soco no estômago. Lembrei de todas as vezes que a Julie perguntava por que o vovô nunca mandava presentes, por que ele não se lembrava dela. Eu sempre inventava desculpas, dizendo que ele estava longe, que o trabalho militar era complicado, que ele demonstrava amor de outras formas. Mas por dentro doía porque eu também achava estranho meu pai nunca mandar nada, mesmo sabendo das nossas dificuldades. Agora tudo fazia sentido. Meu pai estava mandando. Ele estava sendo o avô presente e carinhoso que sempre foi, tentando garantir que a neta tivesse uma vida confortável mesmo com ele servindo longe de casa. E alguém estava interceptando essa generosidade, transformando o amor dele em algo invisível para nós. Não preciso nem dizer quem era esse alguém, né? Meu querido marido, que sempre reclamava das contas, que sempre dizia que precisávamos apertar o cinto, que me fazia sentir culpada por qualquer gasto extra com a Julie. Ele sabia exatamente onde estava cada centavo que meu pai mandava, e escolheu conscientemente nos deixar na escuridão sobre isso. Quando confrontei ele naquela mesma noite, primeiro tentou negar, depois tentou minimizar, dizendo que era só um mal-entendido. Mas quando mostrei os extratos que minha mãe conseguiu com o banco, ele não teve como fugir da realidade. Confessou que vinha desviando o dinheiro há 2 anos inteiros. E sabem para onde esse dinheiro estava indo? Para uma conta separada que ele tinha aberto sem me contar. E dessa conta, saques frequentes em cassinos da região. Isso mesmo, pessoal. Enquanto minha filha comia miojo no jantar porque era mais barato, enquanto eu remendava as roupinhas dela para durarem mais tempo, meu marido estava queimando o dinheiro do meu pai em jogos de azar. A descoberta foi devastadora em níveis que nem consigo descrever direito. Não era só sobre o dinheiro. Embora $12.000 sejam uma quantia que faria uma diferença absurda na nossa qualidade de vida. Era sobre a traição, sobre a mentira constante, sobre ele ter olhado nos meus olhos todos os dias, sabendo que estava roubando da própria filha. Vocês conseguem imaginar o que foi descobrir que durante 2 anos eu me culpei por não conseguir dar uma vida melhor para a Julie, enquanto existia um dinheiro específico para isso que estava sendo desperdiçado em vícios? Que meu pai estava tentando ser presente na vida da neta dele, e por causa das ações do meu marido, ela cresceu achando que o avô não ligava para ela? Mas a história não para por aí. Quando confrontei ele sobre o vício em jogos, sobre ter mentido para mim durante tanto tempo, sobre ter literalmente roubado o dinheiro da nossa filha, ele teve a coragem de virar a situação contra mim. Disse que eu estava sendo dramática, que um homem precisava ter suas válvulas de escape, que era muito estresse sustentar uma família e ele merecia se divertir um pouco. Se divertir, com o dinheiro destinado à nossa filha, usando a generosidade do meu pai para alimentar um vício que ele escondia de mim. E ainda tentando me fazer sentir culpada por estar chateada com isso. Foi nesse momento que algo mudou definitivamente dentro de mim. Não era mais sobre tentar salvar o casamento ou entender os motivos dele. Era sobre proteger minha filha e garantir que essa situação nunca mais se repetisse. Comecei a planejar cada passo seguinte com uma frieza que nem eu sabia que tinha. Primeiro, parei completamente de confrontar ele sobre o assunto. Fingi que estava processando a informação, que precisava de tempo para pensar. Mas por baixo dos panos, comecei a documentar absolutamente tudo. Toda a conversa que tínhamos sobre dinheiro, eu gravava secretamente. Todo extrato bancário que conseguia acessar, eu fotografava e salvava em locais seguros. Cada movimento suspeito dele, eu anotava com data e horário.
Meu pai conseguiu uma licença emergencial quando soube do que estava acontecendo. Ele voltou para casa uma semana depois da festa de aniversário, furioso, mas controlado. Trouxe consigo uma contadora forense que uma amiga militar tinha recomendado, especializada em rastrear fundos desviados. O trabalho dela foi impressionante. Em menos de 5 dias, ela tinha mapeado exatamente 26 depósitos que meu pai fez durante os 2 anos, todos devidamente documentados pelo banco. Também rastreou para onde cada centavo tinha ido. Saques em cassinos, apostas online e até mesmo algumas compras pessoais que meu marido fez para ele mesmo, sem nunca mencionar de onde tinha vindo o dinheiro. Enquanto isso, minha mãe estava cuidando dos aspectos legais. Ela conhecia uma advogada especializada em direito de família e começamos a construir um caso sólido não apenas para o divórcio, mas para garantir que meu marido enfrentasse as consequências legais das suas ações. A estratégia era simples: reunir todas as provas possíveis antes de fazer qualquer movimento definitivo. Queríamos ter certeza de que quando chegasse a hora de agir, não haveria espaço para ele se esquivar ou tentar manipular a situação a favor dele. Durante essas semanas de investigação silenciosa, foi interessante observar como meu marido continuava agindo normalmente. Ele ainda reclamava das contas, ainda fazia comentários sobre precisarmos economizar, ainda olhava nos meus olhos e mentia descaradamente sobre nossa situação financeira. Era como se nada tivesse acontecido, como se ele realmente acreditasse que eu tinha engolido as desculpas dele. Mas eu estava vendo tudo com outros olhos agora. Cada reclamação sobre dinheiro me lembrava dos $500 mensais que ele escondia. Cada vez que ele dizia não podermos comprar algo para a Julie, eu pensava nos $12.000 que deveriam ter sido usados exatamente para isso. Cada momento de intimidade falsa entre nós me fazia sentir nojo da farsa que nosso casamento tinha se tornado. A gota d'água aconteceu numa tarde de sábado, cerca de 3 semanas depois da descoberta inicial. Estávamos no supermercado fazendo as compras da semana, quando a Julie pediu um sorvete especial que custava alguns dólares a mais que o normal. Meu marido imediatamente fez aquela cara de reprovação e disse que não podíamos gastar com supérfluos, que precisávamos manter o orçamento controlado. Olhei para minha filha, que baixou a cabeça com aquela resignação triste que criança nenhuma deveria ter, e senti uma raiva que nunca havia experimentado antes. Esse homem estava negando um sorvete de $5 para a própria filha enquanto tinha desperdiçado mais de $12.000 da família em jogos. E ainda tinha a audácia de fazer a Julie se sentir culpada por querer algo simples e gostoso. Naquele momento, decidi que já tinha provas suficientes e que era hora de agir. Chegando em casa, liguei para a advogada e disse que queríamos proceder com todas as medidas legais disponíveis. Não era mais sobre o dinheiro em si, embora obviamente eu quisesse cada centavo de volta. Era sobre justiça, sobre proteger minha filha e sobre garantir que esse homem enfrentasse as consequências das escolhas que fez. A primeira medida foi congelar todas as contas conjuntas que tínhamos. A advogada conseguiu uma ordem judicial baseada nas evidências de má-fé e desvio de fundos que coletamos. De uma hora para outra, meu marido se viu sem acesso ao dinheiro que ele achava que controlava completamente. A reação dele foi exatamente o que esperávamos. Primeiro tentou me ligar desesperado, depois apareceu em casa gritando sobre eu ter perdido a cabeça, depois tentou ameaças veladas sobre conseguir advogados melhores que os nossos. Mas tudo isso só serviu para reforçar o caso que estávamos construindo contra ele. Também tomei medidas para proteger fisicamente a Julie. Conversei com a escola e deixei claro que apenas eu poderia retirar ela das aulas, e que se o pai aparecesse sem autorização prévia, era para chamarem a polícia imediatamente. Solicitei uma medida protetiva que impedia meu marido de se aproximar da nossa casa durante o processo legal. O desespero dele começou a ficar mais evidente quando percebeu que dessa vez eu estava falando sério. Tentou abrir empréstimos usando meu nome, mas como eu já tinha alertado as instituições financeiras sobre a situação, nada foi aprovado. Também tentou manipular familiares e amigos em comum, espalhando versões distorcidas da história para tentar me pintar como a vilã da situação. Mas as evidências falavam por si só. Quando meu pai mostrou para os parentes mais próximos os comprovantes de todos os depósitos que fez, quando a contadora apresentou o rastro completo de onde cada centavo foi parar, quando a cronologia dos fatos foi exposta de forma clara e documentada, ficou impossível negar a gravidade do que meu marido havia feito. O processo judicial foi mais rápido do que eu esperava. O juiz ficou visivelmente indignado com a situação, especialmente quando soube que uma criança de 6 anos havia sido diretamente prejudicada pelas ações do pai. A evidência era tão clara e abundante que não houve muito espaço para contestação. Meu marido tentou alegar vício como circunstância atenuante, mas isso só piorou a situação dele. O juiz determinou que se realmente havia um problema com jogos, isso tornava ele ainda mais inapto para ter responsabilidades financeiras relacionadas ao bem-estar da filha. A sentença foi abrangente e satisfatória. Recebi guarda total da Julie, com visitas supervisionadas para o pai apenas em casos específicos e com hora marcada. Ele foi obrigado a restituir integralmente os $12.600 que desviou, com correção monetária e juros. Também foi determinado que ele deveria passar por tratamento compulsório para vício em jogos antes de poder pleitear qualquer mudança no regime de visitas. Além disso, ficou estabelecido que qualquer tentativa futura de manipulação financeira ou emocional resultaria em perda completa dos direitos parentais. O juiz deixou muito claro que a proteção da menor era prioridade absoluta e que comportamentos que colocassem em risco o bem-estar dela não seriam tolerados. O mais interessante de toda essa situação foi observar como meu ex-marido reagiu às consequências das próprias ações. Até o último dia do julgamento, ele manteve a postura de que eu estava exagerando, de que a situação não era tão grave assim, de que um casal deveria resolver problemas internamente sem envolver terceiros. Nunca, nem uma única vez durante todo o processo, ele admitiu ter feito algo fundamentalmente errado. Sempre havia uma desculpa, sempre havia uma justificativa, sempre havia um motivo pelo qual a culpa era de outra pessoa. Segundo ele,
Meu pai não deveria ter mandado dinheiro sem avisar diretamente para mim. Eu deveria ter prestado mais atenção às finanças da casa. A sociedade não deveria tornar os jogos tão acessíveis para pessoas com tendências viciantes. Qualquer coisa, menos assumir a responsabilidade por ter conscientemente escolhido roubar dinheiro da própria filha durante 2 anos seguidos. Qualquer coisa, menos reconhecer que quebrou a confiança da família de uma forma que não tinha mais conserto. Hoje, quase 1 ano depois de tudo isso ter começado, minha vida e a da Julie são completamente diferentes. Com o dinheiro recuperado, conseguimos nos mudar para uma casa melhor em um bairro mais seguro. Julie está fazendo aulas de dança que ela sempre quis, tem roupas novas que escolhe sozinha e pode pedir sorvete no supermercado sem ver cara feia de ninguém. Meu pai voltou a visitar regularmente sempre que tem folga do serviço militar, e a relação dele com a neta está mais forte do que nunca. Julie finalmente entende que o vovô sempre se importou com ela, que os presentes e carinhos que ele queria dar foram interceptados por alguém que não merecia a confiança que depositamos nele. Aprendi lições valiosas sobre não ignorar sinais vermelhos, sobre a importância de ter controle sobre as próprias finanças e sobre como pessoas que amamos podem nos surpreender pelos motivos mais devastadores possíveis. Mas principalmente aprendi que às vezes a vingança mais efetiva não é gritar ou fazer escândalo. É documentar tudo, buscar justiça pelos canais apropriados e garantir que as consequências sejam proporcionais às ações. Meu ex-marido continua tentando reconquistar algum tipo de relacionamento com a Julie, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pelo tribunal. Ele completou o tratamento obrigatório para vício em jogos, o que espero sinceramente que tenha ajudado ele a lidar com os problemas que causaram essa situação toda. Mas até hoje, nas poucas interações que temos por causa das visitas supervisionadas, ele nunca olhou diretamente nos meus olhos e disse que estava errado pelo que fez. Nunca pediu desculpas genuínas para a Julie por ter usado o dinheiro que era destinado a ela. Nunca reconheceu o impacto emocional que suas ações tiveram em nós duas. É como se ele tivesse criado uma versão alternativa da realidade onde ele é a vítima de circunstâncias infelizes, onde todos ao redor dele reagiram de forma exagerada a um problema pequeno, onde a mulher ingrata destruiu uma família por causa de uma questão financeira que poderia ter sido resolvida com diálogo. Essa incapacidade de assumir responsabilidade real pelas próprias ações é talvez o aspecto mais frustrante de toda essa experiência. Porque no fundo, parte de mim ainda gostaria de acreditar que a pessoa com quem me casei tinha algum senso de certo e errado, alguma capacidade de crescimento e mudança genuína. Mas a realidade é que algumas pessoas simplesmente não conseguem enxergar além dos próprios interesses e justificativas. E quando você percebe isso sobre alguém que deveria proteger e cuidar da sua família, a única opção saudável é criar a distância necessária para se proteger. A Julie está crescendo, sabendo que tem pessoas na vida dela que realmente se importam com o bem-estar dela, que fazem sacrifícios reais para garantir que ela seja feliz e segura. Espero que isso a ajude a reconhecer relacionamentos saudáveis no futuro e a nunca aceitar menos do que merece de pessoas que dizem amar ela. Quanto a mim, ainda estou processando tudo o que aconteceu e aprendendo a confiar novamente nas pessoas. É um processo lento, mas cada dia fica um pouco mais fácil. E cada vez que vejo o sorriso genuíno da Julie quando ela ganha algo que realmente quer, ou quando ela conta animada sobre as conversas por vídeo com o vovô, lembro que tomei a decisão certa. Às vezes, justiça demora para chegar, mas quando chega, ela vale cada momento difícil que você passou esperando por ela. E às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem, proteger quem você ama e deixar que as pessoas enfrentem as consequências naturais das escolhas que fazem. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.